tem dado a nós um privilégio, eu diria assim, eu não posso dizer inigualável, porque certamente essas coisas já aconteceram em outro lugar. O privilégio de nos tornarmos uma igreja una, um privilégio de não estar pensando em placa, mas estar pensando no reino de Deus. E nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. E nós tivemos aqui já há uns 6 anos atrás, nós começamos a frequentar aqui há 6 anos. E desde aquele momento a gente criou uma simpatia muito grande com os irmãos também nos acolheram. E aí começamos a sonhar com essa possibilidade. E no tempo certo Deus nos uniu. E eu lembro que nós estávamos em um outro espaço, Aqui era um outro espaço, não tinha esse formato aqui, mas os irmãos com carinho, com amor, com a casa de Deus, reformaram esse espaço e ficou um espaço muito bonito, aconchegante, simpático. E quando eu penso no templo, algumas pessoas diziam assim, mas na época, na igreja primitiva, as pessoas cultuavam em casa, não cultuavam no templo. Eles esqueceram de que na época da igreja primitiva, no início da igreja, quando a igreja saiu de dentro do judaísmo, eles não podiam construir templo, porque era tempo de perseguição, era tempo como, por exemplo, o Saulo, que se transformou em Paulo. Ele entrava na casa dos irmãos que estavam cultuando e arrastava as pessoas para que eles negassem a Cristo. Imagine se eles tivessem templo. E não era assim que era feito. Mas com o passar dos anos o cristianismo foi expandido e aí houve essa possibilidade de cultuar a Deus em templo. Mas existe uma marca, nós estivemos conversando isso no domingo retrasado, uma marca da inauguração do primeiro templo do rei Salomão. E naquela inauguração do templo, ele faz uma oração. E a oração que ele faz de gratidão, de consagração daquele templo, tem um trecho que ele diz assim: olha para a oração que se faz neste lugar. Eu creio que, por excelência, o templo que Deus permite a gente construir para se reunir deve ser fundamentalmente com esse objetivo: o templo erguido para a oração, para que o povo se reúna para orar ao Senhor. E eu citei aquele exemplo quando Jesus entrou no templo, já no segundo templo, e as pessoas tinham feito do templo aquilo que era comércio, lembra? Estavam vendendo vaca, estavam vendendo ovelhas, estavam vendendo passarinho, pomba, rolas, e tudo isso estavam vendendo. Jesus pegou uma corda e baixou o sarrafo naquela turma e falou assim: vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de ladrões e salteadores. Ele disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Essa precisa ser uma marca contínua do templo. Se o templo não servir para esse objetivo, a gente perdeu o objetivo do próprio Deus, do próprio Cristo. Então, o templo que a gente que edifica, ele tem que ter esse marco, um lugar de oração. Ainda que Jesus tenha nos ensinado, você quando orar, o que você tem que fazer? Como é que ele falou? Você deve fazer o quê? Ir para a praça, abrir os braços, levantar a mão no céu, é isso que ele ensinou? Entrar no seu quarto e fechar a porta. Exatamente, ele mandou você entrar no quarto, fechar a porta e orar para teu pai que está em oculto, e teu pai que está em oculto vai te responder. E algumas pessoas diriam assim: mas se Jesus mandou assim, então para que o templo? Ele está falando de uma questão individual, particular. Mas a fé em Deus não é algo tão somente particular, ela é coletiva. Jesus falou: a minha igreja é um conjunto de pessoas. Então é nesse conjunto de pessoas que a gente se reúne para adorar a Deus. Interessante, lembra quando Pedro e João entraram no templo? Eles foram entrar para orar. Aí tinha um aleijado, lembra do aleijado? Eles pediam esmola a Pedro e dizia assim:
Pedro diz: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aconteceu um milagre. Mas qual era a hora que Pedro entrou para o templo? Se você vê o texto, é a hora da oração. Eles iam para a oração. Mas depois ficou impossível. Mas, entretanto, a marca do templo, ela precisa ser assim, um lugar de oração. Tem que ter essa marca. E se a gente pensar em que a oração é uma coisa só dominical, a gente perde o sentido do templo. Né? Os gastos que se tem para manter o templo só para o domingo de manhã, com certeza seria melhor estar alugando um hotel, que está tudo prontinho. Mas se a gente faz isso, se a igreja se propõe a fazer isso, é para que ela tenha essa marca. As pessoas vão passar ali ao lugar de oração, porque tem gente orando. E aí eu quero pegar um texto bíblico que me deu essa leitura já do Novo Testamento, em 2 Crônicas 6:20, quando Salomão diz assim, né? Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Nosso sonho, o sonho de Deus é esse. Alguém precisa orar, precisa falar com Deus. Ali tem um lugar de oração. Ali tem um lugar que as pessoas se reúnem para orar. Eu creio que a gente um dia chega nesse sonho, que eu acredito que seja de todos nós também. Bem, o texto de Atos, capítulo 4, de 29 a 33, diz assim, vou pedir alguém que leia, Fabrício, leia para mim. Obrigado. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia de que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Obrigado, Fabrício. O episódio se dá no momento em que já começa a perseguição aos apóstolos, à igreja de Jesus Cristo. Eles pegam a Pedro e tentam calar a boca dele. O prende e ainda dá uma chibatada neles. Calem a boca, calem a boca. Mas eles tiveram que libertar a esses irmãos. E ele volta então para a igreja e conta tudo isso que aconteceu com a igreja. Aí vem a palavra, agora, pois, logo no início a gente viu essa fala, agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças. Então havia a ameaça da parte dos poderosos, dos governantes, mas entretanto eles se amedrontaram, eles ficaram encolhidos. Não, eles não ficaram amedrontados com todo o poder que o Estado tinha. E eu fico pensando quantas vezes a gente fica com medo do que o Estado pode fazer com a igreja. Existe um poder maior do que o poder do Estado. Existe um poder maior do que dos homens, por mais poderoso do ponto de vista dos homens que seja. A igreja entendeu isso, aquela igreja entendeu isso. Sabe por que eles entenderam isso? Porque eles já tinham essa marca da oração. Lembra? Jesus falou para eles: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que eles ficaram lá reunidos, aqueles 120 irmãos, batendo papo furado, contando historinha? Não, aquele povo estava jejuando e orando. E foi aí que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, encheu aquela igreja de poder. E aí começaram a fazer as maravilhas, aí se estendeu a igreja. Então, era uma igreja que aprendeu o caminho da oração. A igreja precisa ter fundamentalmente essa marca, uma
que estudam só a palavra e negligenciam a oração. Por outro lado, existem igrejas que se dedicam à oração e negligenciam a palavra de Deus. Não pode negligenciar nenhuma nem outra. Para mim, o Evangelho tem um tripé. Sabe o tripé? Tem um tripé. Esse aqui é um tripé. Ah, que bonito. É um tripé. Se eu tirar o pé desse aqui, o que acontece? Fica dois, mas vai ficar em pé? Não. Existe um tripé na igreja de Cristo. É a palavra, a oração e o testemunho. Testemunho pessoal e testemunho da pregação do Evangelho. Se você tirar um desses pés, ela quebra. Você não pode abandonar o estudo da palavra. Você não pode abandonar a palavra e ficar só na oração. A igreja não vai muito longe, ela fica corrompida. O que a gente tem visto é igrejas assim, que se dedicam à oração, mas esquecem da palavra. Aí começam a inventar coisas que a palavra não fala nada. Certa vez eu estava conversando com um irmão, e ele tinha saído da igreja que eu estava trabalhando. Aí ele falou: pastor, eu não estou mais na tua igreja, mas eu estou em outra igreja. Eu sei que lá tem algumas coisas estranhas, mas eu estou lá. Que coisa estranha? Tem negócio de sabonete ungido. Ora em cima do sabonete, tua doença vai sair. Tem isso aí que se perguntou ao pastor, tem isso na Bíblia? Não tem na Bíblia. E aí inventam coisas que não acabam mais. Por quê? Porque abandonaram a palavra de Deus. Mas aqui nesse momento, há algo que está sendo negligenciado pela igreja de Cristo. É a vida de oração. Então a gente tem tempos que estão fechados o tempo todo. E para orar, quanto tempo? Esse povo daqui, quando eles se sentiram ameaçados, eles não tiveram medo. Sabe por que não tiveram medo? Porque eles já estavam acostumados com a oração. Era fácil orar para eles. Então eles ficam ameaçados, mas vocês estão ameaçando, vamos perguntar a Deus o que Ele vai responder. Então eu aprendo com esse episódio da Igreja de Cristo, que a oração que se faz neste lugar, ela precisa objetivar o poder para pregar a palavra de Deus. Não é simplesmente o poder para ficar cheio, o poder para examinar a vida dos outros, para examinar os segredos dos outros. Não é isso que a igreja, a oração que deve se fazer nesse lugar deve objetivar. Ela deve objetivar o poder de Deus para pregar a palavra de Deus. O texto diz assim, eles orando: concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles disseram: cala a boca, você não pode mais pregar o Evangelho. E ele: vamos perguntar isso a Deus. E o que a gente quer, Senhor? Concede a teus servos que preguem, que falem com toda a autoridade a palavra de Deus. Voltando. E diz assim, o texto é mais ainda, o versículo 31, a parte dele: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí eu pergunto, hoje nós somos ousados para pregar a palavra? Diria, nas quatro paredes até que a gente né? Mas aqui, assim, eles anunciavam o Evangelho com coragem, não porque eles eram desinibidos, não porque eles tinham habilidade de comunicação, mas porque eles foram cheios do Espírito Santo, entende isso? Se a igreja hoje não é tão cheia do Espírito Santo, por quê? Falta isso, falta esse tripé mais intenso, o tripé da oração. É aí que ele faz. Nós queremos orar em primeiro lugar. Ele vai dizer sim, concede o poder para fazer milagres. Sim, eles querem que Deus faça milagres. Mas milagres para quê? Para que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas. Não milagre pelo milagre em si mesmo.
mas com a finalidade, como era o próprio Jesus fazia. Jesus nunca fazia milagre simplesmente pelo milagre. Jesus fazia milagre com o objetivo de provar que ele era o escolhido de Deus, ele era o ungido de Deus, ele era o Messias. E uma marca que eu gosto sempre de observar é essa aqui, ó. Todos foram cheios. Não foram só os apóstolos que foram cheios do Espírito Santo. Todos, não importa qual seja a idade, não importa qual seja o grau de instrução, não importa qual seja o sexo, todos. Só os homens foram cheios do Espírito Santo. Não, só os adultos foram cheios do Espírito Santo. Não, a palavra de Deus, todos. Por que todos? Porque todos estavam em oração, buscando objetivamente isso que ele quer. Nossa igreja será ousada na pregação quando a gente fazer desse lugar, literalmente, a marca da oração. Que os joelhos sejam calejados nesse lugar. Quem puder ficar de joelhos, fica com o coração na presença de Deus. Rogo a Deus que isso seja vivido plenamente entre nós. Segunda coisa que aprendo nesse episódio da igreja é que a oração que se faz nesse lugar, ela precisa ser substrato do desejo coletivo do povo de Deus. Aí diz o texto assim: e era o coração e a alma, observa mais uma vez, da multidão. Não era apenas do grupo dos 12 apóstolos, não era apenas dos presbíteros, não era apenas dos diáconos, não era apenas dos evangelistas, mas a multidão. Olha só que coisa poderosa, né? Era o coração e a alma, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo com o mesmo objetivo. E o texto mais vai dizendo ainda, mais abaixo, ele vai dizer assim: ninguém achava que era melhor do que ninguém. Quando começa na igreja achar que um é mais importante do que o outro, aí a gente está já vivendo um problema de desunião. Na igreja de Jesus, o mais importante, sabe quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque Jesus subiu ao céu e derramou sobre a igreja e deixou o Espírito Santo controlando a igreja. E você vai acompanhar isso no livro de Atos. Está lá os irmãos lá em Antioquia, orando e jejuando, e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé. O Espírito Santo que está dando a ordem. Mas por que eles estão obedecendo a ordem do Espírito? Por que eles estão sensíveis à voz do Espírito? Porque eles estão em jejum e oração. E aí as coisas andam. E aí a gente não fica se arrastando. Se a marca deste lugar for a marca da oração que se faz nesse lugar. O desejo é uno. Não é simplesmente, ajuda-me aqui nesse setor da igreja, Senhor. Não, quero que Deus abençoe todos os setores da igreja e tudo progrida. Isso para mim é maravilhoso, ter essa possibilidade de ter uma igreja que ora, que clama ao Senhor. Não é uma igreja que está vivendo, eu venho a oração só para me abençoar. Sabe aquela oração? Abençoa a minha, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu cachorrinho, abençoa. Eu não duvido nada disso, mas essa oração você faz lá no teu quarto. Aqui no grupo, abençoa o irmão, abençoa a irmã, abençoa aquele que nem irmão é, Senhor, aquele que precisa te conhecer, conjunto objetivando a mesma coisa. Sim, eu vou abençoar o irmão me abençoa, mas o nosso objetivo quando vem à casa de Deus, eu diria assim, não é receber bênção, entende? A tua bênção você consegue lá no teu quarto, de joelhos. Aqui você vem para abençoar. Entende? Quando eu venho a este lugar para abençoar, Deus traz pessoas para serem abençoadas. Entende? Eu preciso sair de casa, Senhor, eu vou à casa do Senhor, eu vou onde o teu povo se reúne. Senhor, eu quero ser bênção naquele lugar. Hoje as pessoas estão muito preocupadas. O que é bom para mim? Isso é bom para mim? Não é bom para mim, não é bom para mim. Não, eu quero que seja bom para
que é bom para você, como eu disse, como ensinou Jesus Cristo, é lá no teu quarto de joelho, no teu secreto, e ninguém precisa saber. Entende? A oração que se faz nesse lugar precisa ser esse substrato do desejo coletivo do povo de Deus. Então todo mundo respirando a mesma coisa, todo mundo no mesmo anseio. A quem vamos abençoar hoje? Quem? Não é só o pastor que abençoa, mas a multidão abençoa. Não é só o pastor que fala de Jesus, mas todos com ousadia proclamavam, pregavam, anunciavam a palavra de Deus. Por quê? Porque todos estão em oração, unânimes diante de Deus. A oração que se faz neste lugar precisa também objetivar isso. Ela capacita a igreja para o exercício da graça divina. Eu estive agora no Rio de Janeiro, na casa que eu cresci, nasci, na região lá de Anchieta, onde desde criancinha eu frequentava a igreja e Deus estava sempre nos abençoando. Mas tem uma marca que não me sai da cabeça. Eu tinha mais ou menos 8 de idade, tem pouco tempo, sabe? Parece que foi ontem. A vida passa muito rápido, né? Quando você vê, passou. Né? Eu tinha 8 anos, era domingo de manhã naquela igreja. Era uma choradeira tremenda. Sabe, o bairro que eu nasci, que eu cresci, tornei adulto, casei, na minha infância e adolescência, era um bairro que tinha mais cristãos. Hoje, aquele bairro está cercado, está cheio de bandido, gente com armamento pesado, droga sendo vendida assim, né? Banquinha de drogas. Aí eu fiquei pensando, como é o que aconteceu que nós evangélicos permitimos que o diabo invadisse esse lugar e tomasse conta? Lá agora eles que mandam. Os crentes saíram, estão saindo todos. Bang, eles ficam com medo, todo mundo saindo. Aí voltando lá aquele episódio, naquele domingo de manhã, com 8 anos de idade, aquela choradeira na igreja, sabe o que aconteceu naquele domingo de manhã? 30 jovens da igreja foram excluídos da igreja. 30. E não era uma igreja grande. Talvez tivesse lá uns 60 pessoas. 30 jovens. Eu tinha 8 anos. Onde moravam esses jovens? Lá na região que eu morava, no bairro que eu morava. Imagina, esses jovens foram excluídos da igreja. Sabe por quê? Olha os motivos. Cada um mais absurdo que o outro. O irmão passou em frente à casa de uma irmã e ela estava ouvindo música do Roberto Carlos e dançando com a vassoura. E era a igreja batista. Não era outra igreja, não. Dançando com... É claro que estamos... quantos anos, né? 50 e tantos anos. Quase a tua idade, né? Ela está conservada. Mas então... foi assim, excluíram aqueles 30 jovens, e aqueles 30 jovens eram daquele bairro. Aqueles 30 jovens casaram, criaram seus filhos fora do Evangelho. Eu não estou dizendo que os filhos deles se tornaram bandidos, marginais, mas com certeza eles deixaram de influenciar positivamente naquele lugar. A tristeza bateu o coração, se afastaram do Senhor, e o diabo tomou conta. A marca da igreja que ora, ela diz assim, né? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles haviam abundante graça. Graça, uma igreja cheia de graça. Graça, misericórdia. Graça, favor imerecido. Graça, compaixão. São pessoas que não estão sendo legalistas. Você errou, meu irmão.
Lá antigamente era assim, você errou. E eles diziam assim, não, a gente corta eles da igreja para depois cuidar. Não cuidou quando está lá dentro, vai cuidar quando está fora. Mas a igreja está diante de Deus, em oração, submissa à vontade de Deus. A graça de Jesus inunda a gente e a gente olha para a gente. Olha, Deus foi tão gracioso comigo, porque eu não vou ser gracioso com esse irmão? Eu vou acolhê-lo, eu vou cuidar dele. Quantas vezes já fez isso, professor, assim, a igreja quer cortar? Não, vou perguntar, você quer ir embora? Não, não quero ir embora, mas a igreja quer cortar. Se você continuar, nós vamos continuar juntos. Porque a graça de Deus transborda no coração da igreja que faz deste lugar um lugar de oração. Porque quando não é assim, é a nossa vontade, é sobre o nosso julgamento, é a nossa capacidade de entender, não é a capacidade do Espírito Santo de Deus. Aí a gente olha, Senhor, como o Senhor foi gracioso comigo, porque eu não posso ser gracioso contigo. Olha, Senhor, como o Senhor foi tolerante comigo e é tolerante comigo, porque eu não posso ser tolerante com o erro do irmão. Não quero dizer que eu vou me acomodar ao erro dele, mas eu vou ajudá-lo a se sorrir. A igreja existe para isso, para o sorrimento, não para derrubar ninguém. Uma vez uma senhora me perguntou assim, né? Pastor, o senhor já caiu no poder? Como caiu no poder? Como é que é isso, cair no poder? É assim, pastor, tu está lá na igreja. Aí, de repente, o senhor sente o poder de Deus tão grande que tu, bum, cai no chão. E você cai no chão e teu espírito sai do teu corpo e vai passeando no céu, no inferno, alguma coisa assim. Aí eu disse para ele, minha irmã, tem um problema aí. Qual o problema? A Bíblia diz assim, Eclesiastes 12:7, e o pó da terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. E o pó volta à terra. Se teu Espírito sair do teu corpo, minha irmã, tu entra em estado de putrefação, tu está morto. Tu está morto. Esse negócio do Espírito sair passeando no céu, o que é isso? E ele disse mais a ela, o Evangelho não está para derrubar ninguém, porque o homem já é caído. O Evangelho de Jesus Cristo é para sorrir, para levantar. A oração que se faz em lugar nos capacita a viver essa graça contínua. Vai embora não, a gente vai lutar por você. O diabo pode até tentar, mas a gente vai guerrear. E qual é a nossa arma? A oração. Rogo a Deus que isso seja presente, porque a oração que se faz neste lugar, ela precisa objetivar isso. Poder para pregar a palavra de Deus. A oração que se faz neste lugar, ela precisa ser isso. O substrato do desejo coletivo, não simplesmente do meu desejo, não simplesmente da minha vontade, mas de todos. Vamos orar nesse sentido. Terceiro, a oração que se faz nesse lugar, ela capacita a igreja para o exercício da graça divina. E se a gente pensar na graça por excelência, é a busca dos perdidos para a salvação em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós. É dádiva de